muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, onde tudo pode. E a gente tem uma pergunta para vocês. O que é que você acha se ao invés de punir, a ideia fosse restaurar? Se ao invés de condenar, a ideia fosse diálogo? Você acredita na justiça restaurativa? A chamada e conhecida JR, que hoje em dia existem clínicas e mais clínicas nas universidades, patrocinada, orientada pelo Ministério Público. A gente vai conversar hoje com o nosso amigo, meu grande amigo, Adib, a Dani, sempre presente. Por um acaso, nós três somos advogados, mas a gente vai falar de vida. Mas eu tenho que fazer um parênteses. Claro. Vocês viram que ela falou meu grande amigo Adib. Fazer o quê, né? A gente é da mesma turma, mas ele era da classe dela. Ele era da elite, ele era do A. A Dib e eu éramos do A, e a Dani, não adianta, ela já fez terapia, mas ela não supera essa história. Isso aí. Eu preciso de uma justiça restaurativa. Adib, querido. Adib é secretário-geral da CASP hoje, já foi vice-presidente. É um cara de bastante destaque no mundo jurídico, a gente respeita bastante. É um cara muito espiritualizado, eu sei disso. E ele vai contar um pouco hoje das adversidades da vida dele, do que ele superou, do que ele aprendeu. E a gente vai fazer um bate-bola aqui sobre justiça restaurativa. Super bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. É isso aí, obrigada, viu, Adib? A despeito do C do B, obrigada por se misturar comigo. Seja super bem-vindo. É primo de uma grande amiga minha. Ah, é? Quem que é? Da Lu, que se formou comigo. Da Nasser. Nasser. Vocês são primos irmãos? Primos irmãos. Não sabia que vocês eram primos. Então não tem jeito, né? Aí vamos trazer ela aqui, então, também. Temos que trazer também, é isso aí. Vamos lá, o convidado é seu hoje, Vamos lá. Conta pra gente o que você já ouviu sobre justiça restaurativa, o que você pensa. Só mais um parênteses. A gente resolveu falar sobre esse tema porque nós estamos encantadas com o podcast das meninas do Rio, da Flora e da Branca, que começaram com a Praia dos Ossos, sobre o assassinato da Ângela Diniz, a história do Dock Street. E agora tem um último... Mas é uma novela, né, Dani? Mais do que um podcast, né? Porque pelo menos eu escuto pelo Spotify. Pelo Spotify. São vários episódios, é uma novelinha. E essa segunda parte, elas, com referência ao Dostoiévski, elas usam o nome Crime e Castigo para falar de justiça restaurativa. E elas trazem inúmeros casos, inúmeros exemplos onde a justiça restaurativa funcionou, outros não é tão simples assim. E é uma linguagem incrível, maravilhosa. A gente recomenda muito que vocês assistam, escutem. E trouxemos toda essa temática para o Adib. Agora, a bola é sua. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Duas queridas amigas. Dani, Kiki. Primeiro, parabéns, né, pelo Pode Tudo, Tudo Pode. Um espaço absolutamente democrático, que ouve a todos, sempre de forma respeitosa. Sinto-me muito honrado de ter recebido esse convite, poder estar com vocês. Obrigada. A gente que agradece, de bom. Bom, em relação à justiça, é difícil você apontar um único caminho segundo o qual as pessoas pensam em como essa justiça deveria ser. A gente pode ter alguns conceitos, né? Então, quando nós dizemos que, olha, a justiça, de forma muito sintética, muito rudimentar, seria dar a cada um aquilo que é seu. O que é seu? Seu é aquilo que o direito objetivamente nos coloca. Então, dar a cada um o seu direito. Esse direito também não é qualquer direito. Não é pelo fato de ter sido aprovado pela instância legislativa, ter sido posto e tornado de observância obrigatória, que ele significa, na sua própria raiz, ser um direito. Nós temos alguns que não estão escritos, outros estão escritos, mas nós temos alguns que são absolutamente fundamentais e decorrem da nossa natureza enquanto pessoa humana. E aí, o que nos é colocado hoje é como levar a justiça a situações, às vezes, dramáticas, do ponto de vista criminal e do ponto de vista civil também. O entendimento das pessoas sobre o que é o justo parte de racionalidades diversas. Uns acham que é simples tratamento igualitário, outros acham que é dar aquilo que a pessoa merece, uns acham que é meritório, uns acham que é distributivo.
E aí nós temos muitas correntes que tratam desse assunto. Quando a gente fala desse aspecto específico de tentar restaurar, não sei se seria exatamente uma justiça restauradora, mas de tentar restaurar as pessoas ao estado anterior, ou o máximo possível daquilo que antes do evento, seja do ponto de vista civil, seja do ponto de vista criminal, como devolver as pessoas a esse estado anterior ou o mais próximo disso. É muito complicado. Primeiro porque o sentimento é impossível de ser medido. Quando nós dizemos para um amigo, para uma amiga, olha, eu sei o que você está passando. Olha, nós podemos ter uma ideia. Até tido experiências próximas. Uma ideia do sofrimento. O fato é que as pessoas reagem de formas absolutamente distintas. Então, olha, eu talvez entenda o sofrimento que você está passando. Isso me comove ou comove a alguém. Mas uma medida exata disso é impossível. É absolutamente impossível. Nós teríamos que entrar nos valores, na mente humana, no sentimento, né, na forma como as pessoas reagem. Aí você vê, temos 2 irmãos gêmeos univitelinos, né? A mesma fecundação, mesmo pai, mesma mãe, mesmo leite materno, mesma escolinha, mesmo carrinho de bebê. Mesma educação, mesma alimentação, e aos 20 anos um tem uma conduta de santo, o outro é um demônio. Exatamente. Né? E aí a gente diz, como é a imensidão dessa maravilha que é a natureza humana. Então, vejo isso como uma tentativa absolutamente válida, penso que em alguns casos isso possa funcionar, mas isso não me parece ser o fundamental. A justiça deve obedecer, em princípio, ou em primeiro lugar, dar a cada um aquilo que o direito diz que deva ser dado. Essa tentativa, às vezes, e nós já estamos nesse sentido, do ponto de vista legal, inclusive, negociando culpa. Sim. Então, se você é culpado, não responde por isso, mas eu te dou alguma coisa alternativa para mitigar aquela situação. Então, eu negocio uma situação de culpa, eu negocio a pena. Em que medida isso significa justiça social, justiça para a própria sociedade? Pior do que isso, que recado pedagógico nós damos ao cidadão? E aí nós temos uma dúvida sobre ser ou não ser o melhor caminho. Vamos usar dois exemplos, né? Um exemplo extremo de um potencial ofensivo gravíssimo, como um crime contra a vida, e um exemplo cível, que é, inclusive, um dos casos do crime e castigo, onde é uma disputa de terras, uma servidão de passagem, que eles conseguem conversar com as pessoas envolvidas e conseguem resolver a situação. Então, assim, comenta pra gente, assim, o que você acha? Você acha que funciona, assim, num caso de homicídio, por exemplo? Então... Para que não vire vingança também, né, Dani? Porque a gente tem que ter... Perfeito. E aí, me permita falar, tem uma diferença muito grande entre a justiça e a vingança. É isso aí. Então, eu penso assim, quando, por exemplo, eu acho, não estou aqui julgando, acho completamente compreensível uma mãe, por exemplo, de um filho que foi vítima de um latrocínio, né, de um assassinato, enfim, tem a vontade, a ânsia de querer que os assassinos morram. Eu entendo que isso é um sentimento natural até. Mas isso, para mim, não é justiça. Para mim, isso já vira vingança. A justiça é realmente quando aqueles assassinos respondem ao Estado, à sociedade, por aquele crime cometido. Claro que observados, os seus direitos, porque eles têm, né, como cidadãos, mas naquele lugar que eles hoje ocupam, de assassinos. Não romantizar o crime, né? Que eu acho que negociar com um criminoso, com quem tira a vida, estou respondendo o que ela te perguntou, eu acho que isso é dificílimo, é impossível, né? Negociar com o cara que matou. Mas ele tem o direito de responder do jeito que a lei dá a ele esse direito, sendo respeitado, né? Dentro do que ele fez. Então, eu acho que isso, né? Negociar um crime contra a vida, eu acho muito difícil. Então, acho que... E aí, quando você quer que o cara morra, você está se vingando. Então, vamos pensar dessa forma. Não sei se você concorda comigo. A vingança... Concordo. Você concorda? Concordo. É extremamente difícil. E a Kiki colocou de uma forma, perguntando sobre um problema de terras. Você coloca sobre um problema criminal. No fundo, a raiz é a mesma.
como restaurar isso? Como tentar levar as pessoas ao estado anterior? Eu começo pelo criminal. Diante de um homicídio, o bem maior, que era a vida, já está perdido. Pois é. O sentimento, o sofrimento, a dor da mãe, do pai, da família, da esposa, do marido, dos filhos, ele não será recomposto por qualquer espécie de acordo. É uma situação absolutamente imaterial. Não adianta eu dizer, olha, vai pagar X mil reais, vai ficar... Essa situação não restaura a dor e o sofrimento que foram provocados pelo ato criminoso. Então, em que medida nós podemos deixar que a própria vítima diga para o Estado o ponto de equilíbrio? Nós vamos oscilar entre pessoas com uma capacidade extraordinária de sair do ressentimento e chegar ao perdão e pessoas que desejarão transformar esse acordo ou esse entendimento numa vingança absoluta. Então, há uma distância terrível, né? A vingança como um sentimento, muitas vezes, essa tentativa ou o desejo, muitas vezes justificável, ou aquele que, por uma razão ou outra, consegue chegar ao próprio perdão. Então, no penal, nós já temos uma dificuldade extraordinária, mas isso também se reflete no campo civil, Kiki. Por quê? Você falou do exemplo de terras. Suponhamos que nós dois sejamos vizinhos. Eu tenho um terreno de 1.000 metros, você tem um terreno de 1.000 metros. Perfeito. Durante uma madrugada, eu derrubo a cerca e tomo 200 metros do seu terreno. Eu fico com 1.200, ela fica com 800. Olha, vamos tentar uma composição. O que ela espera dentro do conceito de justiça? Que a cerca volte ao lugar correto e ela tenha novamente os 200 metros perdidos. Numa eventual conciliação, eu posso dizer, olha, como todo mundo costuma dizer no início, olha, a conciliação para ser boa, todo mundo tem que ceder. Todo mundo tem que ceder. Eu tenho uma Ninguém raiva ganha, disso. ninguém perde. Ninguém ganha, ninguém perde. Ninguém ganha, ninguém perde. E aí, olha, você vai Ninguém gastar ganha, com todo mundo advogado, perde. você vai gastar Aí já com bota todos os contras, custas, né? vai Todos ter os contras. perícia para ver qual é a área, e aí coloca uma série de pedras, obstáculos, alguns deles, para uma pessoa mais simples, uma pessoa de pouco recurso, absolutamente intransponível. Eu falo, quantos anos eu vou demorar? O fato é que, no momento em que nós dizemos, olha, você cede e eu cedo, olha, vamos fazer um acordo. Você tomou 200 metros, vamos fazer o seguinte, devolve 100, a gente põe a cerca no meio. Olha, o meio termo para todo mundo. Resultado, nós vamos sair de uma decisão, eventualmente homologada judicialmente, dizendo, eu fico com 1.100 e você fica com 900. Pergunta fundamental. Este acordo ou essa decisão homologatória produziu justiça? Capciosa. Eu fiquei com uma área que não era minha. E ela E eu perdeu o que era dela. Pois é. Nós não demos a cada um aquilo que é seu. Não. Então, veja, acho interessante, acho que em muitas situações, principalmente de relacionamento, né, em questões, não são menores, muitas vezes o relacionamento entre uma família, um casal, relacionamento empresarial, né, precisa ser resolvido com muito diálogo e com muito entendimento. E aí vão cedendo coisas de um lado ou de outro até se fazer uma composição. Então, isso é interessante, mas não penso que isso seja uma forma definitiva de levar justiça no sentido de trazer paz à pessoa envolvida num problema, seja de ordem criminal ou de ordem civil. Paz é a palavra, não traz paz exatamente. mesmo, é paz. Enquanto ele falava, eu pensava, eu acho que É é isso paz. que as pessoas procuram. Porque pensa, a mãe de um filho assassinado, né, vai ter paz quando? Quando? E Não como vai é que ter você paz fala nunca. para a mãe de um filho, que também é o caso do primeiro episódio do Crime e Castigo, como é que você fala para a mãe de um filho dialogar com os assassinos? Sim, eu sou mãe, você é pai, a Dani é mãe, quer dizer, é impensável. Olha, eu me atrevo a dizer que é impensável mesmo, mas olha, eu acho que deve ter alguém em algum lugar do mundo que consiga isso. Eu acredito que exista um ser humano assim, algo extraordinário. E nem por porque assim, raiva, nem por vingança, mas por efetividade. Não, e não é isso, Kiki. É assim, porque quando eu penso né? Quando olho sobre todos os aspectos, eu penso assim, bom, vamos pensar, né? Esse moço que matou, enfim, né? Que vida ele teve, né? Que criação, né? De onde ele veio, que oportunidades lhe foram dadas. Tudo argumento, mas aí eu vou do outro lado.
né? Quanto custa hoje um café da manhã e um almoço no estado de São Paulo? Com 50 centavos, se come. Com R$1, se come. Se a pessoa conseguir um troco, eu estou falando do miserável. Se ele tiver, né, dignidade, não é dignidade o termo certo, me perdoa. Se ele tiver caráter, se ele souber o que é certo, não, eu não vou matar, eu não vou roubar, ele vai conseguir comer, tomar o café da manhã. Aqui, de que jeito, Daniela? Na miséria? Tudo bem, não estou falando de que jeito, eu estou falando que há caminhos. Quantas pessoas que não tiveram nada foram atrás de buscar e conseguiram, né? Agora, então a gente tem que parar de pensar. E outra, é o que a gente falou, o que o Adib falou, a mãe tem 2 filhos, educa os 2 igual, mas um vai para o caminho torto. Uma mãe humilde, uma mãe que trabalha, uma mãe, sabe, que todo dia deixa o filho com a vizinha para a vizinha cuidar, mas ensina para o filho o que é certo, o que é errado, faz o moleque estudar. Quantas mães não tem assim? Quantos pais também? Quer dizer, pessoas que investem o que podem nos filhos para... Não, meu filho não vai viver o que eu vivi, meu filho vai ter uma vida melhor que a minha. Com a humildade que eles têm, né? com o pouco acesso cultural, monetário, enfim. Mas eles conseguem trilhar um caminho humilde, simples, mas digno. Eles não desviam o foco. Concordo e me permita só fazer uma pequena observação. Me permitam, minhas queridas amigas. Não dá, inclusive, para estabelecer uma relação direta entre a ausência de bens materiais ou a ausência de formação com a prática criminosa. Não dá. Exatamente. Nós temos pessoas absolutamente Muito obrigada. humildes, Eu penso assim também. absolutamente humildes, pessoas pobres na acepção da palavra, sem estudo nenhum, que são de uma honradez, Exatamente. de uma honestidade, de uma retidão Ímpar. de caráter assim extraordinário. Verdade. E nós temos o contrário também. Claro. Nós temos pessoas extremamente ricas, extremamente estudadas, extremamente poderosas, integrantes de grupos econômicos ou de famílias importantes, que, com todo respeito, me perdoe a expressão, não valem a roupa que veste. Isso aí, Adib. Obrigada. Ele Então- falou muito mais bonito que eu. Olha, como nada como ter um amigo, olha, um amigo culto. Eu, do meu jeito vulgar de falar, mas deu para entender, na né, presença Adib? de vocês, eu não poderia ser diferente. Não, mas é isso que eu quero dizer. Exatamente Porque às isso. vezes eu escuto muito isso. Muita gente, né, romantizando com dó. Ai, mas e a vida que teve? Calma aí, gente. Calma aí. Desculpa, é a vida que escolheu. Porque quando o cara pegou o celular do menino e ainda assim escolheu atirar, foi uma escolha dele. Sim. Ele já estava com o celular. Sim. E quando ele escolheu dar 7 tiros, é uma escolha dele, porque ele podia dar 1. Então ele escolheu. Me desculpa, eu Sim, não consigo. sim. Outro caso que a gente quer te ouvir. Que elas falam também Olha, eu não sou outro advogado nesses episódio. casos, tá? Não, nem eu também não. Nem eu faço Por isso me sinto- trabalhista, Não, nem eu nós. não. Nós Me estamos sinto falando muito à como vontade. seres humanos, Perfeito. exatamente. E vítimas e algozes de um sistema punitivo que não é o ideal que nós temos no Brasil. Gente, o meu filho foi assaltado, só um parênteses. Ano passado, meu filho mora em São Caetano, ele faz faculdade lá na Mauá. Ano passado, ele voltava para casa, a rua era em frente, o prédio dele tá ali, ele estava na rua em frente ao prédio, ele via o prédio, era 9h da noite. Ele viu a moto passar, ele viu a moto voltar, ele falou, eu vou ser assaltado. 2 caras na moto. O garupa desceu com uma arma, né? E falou pro meu filho já saiu tirando o celular, tirando o foninho aqui dele. Aí o cara pediu a mochila, meu filho deu tudo. E essa filmagem veio parar na minha mão. Tinha uma filmagem da cena e veio parar na minha mão, porque o síndico do prédio conseguiu, que era amigo de um comerciante lá da rua. Porque a gente ia tentar fazer alguma coisa, né? Aí, quando eu vi a filmagem, me deu, claro, uma angústia, porque eu vi o meu filho fazendo assim, meu filho abaixava a cabeça para não olhar para a arma, ele fazia assim com a mão. E estava dando tudo, ele baixou a cabeça. Eu tenho esse vídeo. Quer dizer, ali você imagina, Deus me livre e guarde. O cara pegou tudo, ainda dá um tiro no meu filho? Gente, Não dá nem pra... Não. é surreal. Não. E foi o que Imagine aconteceu com esse 7. menino. Imagina 7. Desculpa, eu te cortei, mas é porque isso é revoltante. É revoltante. faz E aí, parte do e aí assunto. você vê uma distinção, às vezes, tênue entre nós compreendermos o que é fraqueza humana. Todos nós temos uma natureza, que eu acredito muito, uma natureza voltada para o bem. Mas nós temos
feridas nessa natureza. São as nossas fraquezas, as nossas misérias. Todos têm as suas misérias. O fato é que nós podemos reduzir o impacto através de virtudes. E nós não precisamos transformar essas misérias em motivo de ódio ou violência em relação ao próximo. Porque aí nós, em algumas situações, podemos partir até para a barbárie. Sim. Para condutas irracionais, né? Em que a gente deixa a nossa capa de civilização, a nossa escala de valores, né? E passa a agir, eventualmente, até como animais, né? E isso é muito ruim. Então, dá para separar, eu acho que nesse equilíbrio, nessa análise da conduta humana, o que é mais uma fraqueza, um descuido, uma falta de formação, uma falta de orientação, o meio, isso sim. Mas isso não dá direito, em hipótese alguma, né, à maldade. Né? Isso. A você. Porque não vai me dizer que eles se assustaram, e ninguém dá 7 tiros e ninguém é assustado. Que isso. Mas eu quero trazer um outro tema. Um outro exemplo. Um estelionatário. Era um caso de um garoto também, lá do Rio, que ele e os comparsas ali, mais um casal, amigo, roubavam dados dos cartões de crédito que eles buscavam na internet e se utilizavam daqueles meios de pagamento para si. E foram, inclusive, presos de uma forma assim, extremamente midiática. A polícia entrou, a Globo chegou junto com a polícia num casamento. E era assim, eram pessoas extremamente simples, ninguém entendia de onde vinham aqueles recursos para aquele casamento. Foi se investigar, era realmente do estelionato. Desculpa, ninguém entendia quem? A família, né? Olha que interessante. É estranho, né? A No mínimo família, estranho. os convidados, todo mundo ali aproveitando, comendo, bebendo maravilhosamente bem, sem entender. Né? Sem entender, entre aspas, né? É sensacional. Posso fazer uma brincadeira? Claro. Esse casamento foi no Rio ou foi na Itália? Não. Ah, não, tudo bem. Não, foi no Rio. Esse foi no Rio, né? Foi no Rio. E aí, qual é a percepção, né, da história? Esse garoto foi preso, regime fechado, por 5 anos. E ele, depois, até uma história interessante de superação, fez direito e agora trabalha com direitos humanos, porque ele acredita, né, as lentes dele, né, a forma de ver o mundo, que ele teve uma punição muito maior do que do potencial ofensivo do crime dele. E aí a jornalista, a entrevistadora, pergunta, ainda dentro dos episódios lá do Crime e Castigo, pergunta, mas você já pegou... Porque na cabeça dele eu senti, eu estou roubando de quem rouba. Roubando de banco, roubando de instituição financeira. Então, assim, olha a ingenuidade... Né? Ele falou assim, mas você parou para pensar? Na verdade, não é Eu também não acho que seja ingenuidade. É uma pessoa que demonstra uma expertise, uma inteligência muito grande para a prática do crime. Isso, na realidade, a pessoa pode até acreditar nisso, mas é uma forma que eu acho que a própria consciência cria para justificar, para tirar o peso da culpa dele mesmo. Acho que então, você cria uma... Para justificar. Muitas vezes, nós sabemos quando nós praticamos atos bons ou atos ruins. Quando nós estamos certos e, às vezes, errados. Isso ocorre com todos nós. Fato é que eu enfrento o meu erro com sinceridade, com lealdade, ou eu busco justificar comportamento mudando o nome das coisas, mudando conceitos, atribuindo culpa a terceiros. Então, isso, infelizmente, faz parte. Total. E aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Perfeito. E é isso que ele diz. E aí a entrevistadora, muito, muito inteligente, muito sagaz, falou assim, mas você nunca parou para pensar nas pessoas que você efetivamente prejudicou? Porque você não prejudicou só instituições financeiras. Você roubou o cartão de crédito de uma outra pessoa. Né? Muitas vezes a instituição financeira não reembolsou. Né? E ela realmente teve prejuízos financeiros, emocionais, grandes e fortíssimos. E aí vai a outra parte, ele dizendo sobre ele ter ficado preso 5 anos, comendo comida estragada. Gente, mas me desculpa, não querendo te cortar e já te cortando. É simples, né? Você
não quer discutir se a pena foi justa ou não foi justa, você não quer comer comida estragada, você não quer dormir no colchão duro. Não faça merda. Não faz. Não faça merda. Não faz. Porque o Como diria um tio livre-arbítrio... meu, não faça merda. Porque o livre-arbítrio é de cada um. É. Agora, não é possível que você exerça o seu livre-arbítrio e não queira ter consequência. Isso é impossível, né? Então, eu tô a fim de roubar. Qual o risco que eu tô correndo? Ser pego e ser preso. Até porque o pressuposto que todos nós queremos é o exercício da liberdade. Pois é. Eu sou livre para exercer e para escolher sou. Então, você Escolheu errado? estará submetido à consequência daquilo Que nem que a você gente fez. fala para filho. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, é engraçado. Assim, eu acho que tem um romantismo mesmo nisso tudo, que você está dizendo que é esperteza. Eu também concordo em algumas pessoas. Mas, enfim, este caso me pareceu um caso assim, mas como é que a pessoa não sabia ou não imaginou? Como é que podia pensar dessa forma? E outra, e me ocorreu agora, quando a gente falou da família não saber, né? Tem mães que avisam a polícia que o filho roubou. Olha, vem buscar meu filho. Meu, Bate. então, você acha que uma mãe que vai olhar... Porra, mas peraí, esse casamento, essa grana tá vindo da onde? Você roubou? Você arrumou um emprego que eu não tô sabendo? Não é possível. A companheira do cara, a noiva, sei lá se ele era um noivo, o tio, alguém? Não é possível. Agora, não. A mulher do vocário, o que- eu não sabia de onde vinha. não sei o que interessa... Vida nababesca. Pois é, o que interessa é Interessante, que eu tô né? lá curtindo, comendo e bebendo bem num casamento bacana, né? Da onde a mãe interessa. finge que não enxerga. Muitas vezes a mãe, e só a mãe, hein? Eu não vou dizer o pai, os irmãos, não. Mas a mãe tem uma tendência natural de proteção dos Tem filhos. mãe que tem mesmo. Então, às vezes, essa É. tendência, essa natureza humana, que eu acho que é uma natureza magnífica, a maternidade, eu acho que é uma coisa. Acho que é a coisa mais sublime que existe no mundo, né? Algumas vezes a mãe, ela, até para ela se defender de um sentimento. Como é que eu deixei chegar? Isso, Como pra é não que eu se pus? culpar, Isso pra não se mesmo. A mãe culpar. tem a culpa E aí, intrínseca. E a aquele mãe amor acredita, extraordinário, isso ela você acaba tem razão. acreditando até em Papai Noel. E ela né? acaba acreditando em Papai acreditando, Noel. e ainda que ela desconfie, ela vai falar, não, mas ele vai melhorar, né? Não, É mas ele vai esperança. mudar. É esperança. Tem, claro, eu diria que a maioria das mães talvez sejam assim, mas existem aquelas mães que não, né? Vem aqui, pega pela orelha e fala, da onde veio esse dinheiro? Isso. Tem um caso, inclusive, dessa série, que a mãe fica sabendo, e aí queima a mão do menino, entendeu? Assim, Não, aí também não, né? Mas, assim, pessoa simples, ela fez o que Não, dava claro, alcance, é o que ela né? achou que era certo. Mas também não adiantou. E sobre, eu acho que eu não ouvi, não deu tempo aqui, que a gente acabou se manifestando, mas eu queria que você falasse sobre essa história do estelionato. E, assim, no sistema penal vigente, né? Onde realmente não adianta a gente dizer que não. Realmente existe mesmo a comida estragada, as condições de saúde. Veja, você usou uma expressão. Eu não assisti a esse. Vou assistir, Assista, agora fiquei porque é extremamente muito bom. Não animado. só bom em termos os casos em si, que na verdade pra gente é mais do mesmo, mas assim é de extremo bom gosto. É muito bem feito. Muito bem feito, a inteligência, a música, a produção. Escuta, será que elas vão dar algum troco pra gente A fazer gente essa queria propaganda? convidá-las para vir aqui, ou a gente queria ser convidada para ir. A gente podia ir lá, né? Você me convida para assistir. Tá, com certeza. Então, Kiki, veja, você usou uma expressão em que ele teria respondido à pergunta da jornalista, dizendo assim, olha, eu fiquei preso mais tempo do que deveria ou mereceria, porque eu tirei. Veja, ele não questiona o fato de ter sido condenado. Então, isso já é, de certa forma, ainda que de maneira tácita, né, o reconhecimento da culpa. Reconheceu o erro praticado. E aí ele pretende, até estudando direito, o que seja, não conheço o fato, discutir a quantificação da pena. Discutir a quantificação da pena, acho que é uma fase seguinte, é um ato segundo. O importante é o reconhecimento, saber que praticou, isso já é de grande valia. Saber que está errado, porque a quantificação da pena vai depender do segmento do devido processo, para que a lei seja aplicada e a pena seja contada de forma absolutamente justa. Ela está dosada no código. Dentro daqueles critérios. Nós podemos discutir a quantificação? Podemos discutir. Então, eventualmente, você mata uma pessoa e responde em liberdade. Você pisa no ovo de tartaruga e responde recolhido. Como dizer isso para o ser humano de uma forma geral? Para as pessoas simples, né? E para as pessoas não simples também. Simples, com ego Olha, exacerbado. a talvez. vida da pessoa vale mais do que a vida da tartaruga? Não, não é possível isso. Não, é possível sim.
a pessoa que descascou lá a árvore porque queria fazer um chá, porque a esposa estava doente, estava com febre. Não, isso é crime ambiental, vai responder... Viu? Como dizer isso para uma pessoa que tenha a razão em ordem? Você fala, mas espera um pouquinho, a vida dessa senhora vale menos do que descascar a árvore? Não faz sentido. Então, muitas vezes a quantificação da pena ou o que o ordenamento jurídico nos apresenta não é justo. É isso. Não é justo. No sentido de dosimetria, de equilíbrio, de proporcionalidade. Mas ele reconhece. E aí a gente pensa assim, bom, aí ele foi fazer direito e tudo mais para tentar mudar. Eu também acredito nisso. Eu acredito que as pessoas podem mudar de vida, sim. Eu também, isso eu acredito, sem dúvida. Tanto para o bem quanto para o mal. Basta que Tem elas pessoas queiram. que durante um tempo, todos falam, pessoa exemplar, e de repente fala assim... E aí fica a dúvida, será que era e nós não sabíamos, ou será que algo transformou a pessoa no que é hoje? Né? E da mesma forma, uma pessoa que eventualmente comete muitos, infinitos erros, né? Em determinado momento da vida... compreende a vida ou a própria existência de um modo diferente. Fala, não, para. Né? Talvez um dos grandes exemplos, a vida de Santo Agostinho. Né? Adoro. Extraordinário. Também um dos meus isso aí. filósofos preferidos. Ainda sobre o sistema punitivo atual. Ela né? tá com sede, né? Eu tô, porque essa questão, eu juro pra você, fica à vontade. Eu, em muitos casos, ouvindo esses episódios, eu fiquei muito emocionada. Me tocou profundamente. Mas a gente quer saber um pouquinho da vida dele também, né? Então, exatamente. Então por vamos isso lá. que a gente, por isso que eu tô te perguntando. Você, como é que você entende isso? Como é que alguém que teve todas essas limitações financeiras, emocionais, espirituais na vida, comete um crime, né? Vai preso, fica encarcerado, é impossível que saia bem, né? É impossível que saia restaurado, né? Eu só não vou pedir a liberdade de não usar a palavra impossível. Como Digamos seria que possível? Digamos que é muito difícil. Por quê? Porque o objetivo pretendido com o sistema prisional, ele não está preparado para entregar. Exatamente. Então, nós pensamos que o recolhimento da pessoa, ou seja, quando você tira dela a liberdade de ir e vir, diz, olha, você vai perder a sua liberdade durante determinado tempo. E neste determinado tempo, nós esperamos que você seja reintegrado à sociedade. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Pois é. Que meios nós damos para essas pessoas para que eles tenham um trabalho, uma dignidade, responsabilidade, formação em valores que talvez não tenham tido antes. Não tiveram a chance, não tiveram oportunidade no meio... Senão não teriam feito o que fizeram. Até porque, né, a filosofia não diz, olha, se a pessoa soubesse o mal que está cometendo, não cometeria, né? Porque ela não sabe que aquilo é ruim. Mas, de qualquer forma, muitos sabem. Nós sabemos quando a coisa... Eu ia falar isso. Tem gente que sabe, sim. A coisa é ruim, errada, maldosa. Tem gente que sabe e escolhe fazer. Escolhe fazer. Pode ser que a gente minta para nós mesmos, né? Eu esteja mentindo Também para mim mesmo, para me defender ou deixar a minha consciência menos pesada. Mas, de qualquer forma, né? O que nós oferecemos em termos de... Olha, você vai ficar preso 10 anos. Perfeito. E depois de 10 anos... Depois de 10 anos você sai sem formação, sem preparo, sem uma vida, você ficou eventualmente uma vida dormindo e espiritual. comendo, né? Você ficou dormindo e comendo E, na 10 verdade, anos. muitas vezes, aprendendo na escola do crime. Sai de lá pior do que entrou. Então, saiu igual. Bom, se saiu melhor, tem que festejar. Né? Por quê? Porque, na realidade, nosso sistema penitenciário não oferece um mínimo digno para que as pessoas possam dizer, olha, não vou mais praticar esse crime. Né, para que as pessoas entendam, sejam orientadas, instruídas, até para que você evite que sejam cooptadas. E como é que você acha que isso se resolveria? Olha que pergunta difícil, Você me pôs na parede e colocou a faca no pescoço. Mas é que você acredita na sua intelectualidade. Mas eu vou falar uma coisa. Podia começar pela lei de execuções penais. Como ela descreve o ambiente carcerário? Vocês lembram disso na faculdade? Eu né? não. Tem que ter pia, chuveiro e vaso sanitário. É o mínimo. Tem que ter uma composição. Mas aí faz xixi, cocô, todo mundo olhando? Não, fofinha, mas peraí, não tem.
Mas é o que acontece hoje. Não tem. Agora Você eu virei faz ativista. Não sou ativista de direito. Você tem, claro, Mas é o que dependendo de onde acontece você hoje. tá, você faz aonde, gente? Mas Não tem. tem Então, toda a razão. E não precisa ser ativista, não. Nós precisamos saber, compreender o que nós, enquanto sociedade, desejamos do nosso sistema carcerário. Exatamente isso. Essa é a pergunta. Então, olha, vamos deixar de lado o viés ideológico, a política, Perfeito. né? Pelo menos nesse momento. Deixemos de lado. né? É bem difícil, mas vamos lá. É difícil, mas vamos lá. nós precisamos compreender do ponto de vista conceitual, objetivo. O que nós pretendemos com o sistema... Quando eu digo, você ficará preso, eu, Estado, baixo o braço forte da justiça, olha, você ficará preso por 10 anos por violar esses bens jurídicos. Muito bem. E nesses 10 anos, o que eu vou fazer com essa pessoa? Porque não deixa de ser uma pessoa. Não Claro, é? lógico. Não deixa de ser uma pessoa. Isso não é ativismo. Isso Perfeito. é reconhecer a dignidade em todos. Perfeito. Dignidade na pessoa da vítima e dignidade na pessoa. Sim, Isso não significa que não vá preso. Não, ele vai preso sim, por aquilo que ele Claro, cometeu. claro. Mas o que eu quero depois desse espaço de tempo? Que ele volte pior, revoltado, com a formação mais precária ainda? Não. E que meios eu vou dar para formar bem essa pessoa? Fala para ele, ó, depois de 10 anos, pelo menos cursos para você voltar ao mercado de trabalho. né? Sem dúvida. Projetos. Gente, isso tudo é Isso não muito existe. bonito, isso não existe. A lei de execução penal, como ela descreve o ambiente, não existe. Agora, A lei não é aplicada, agora é isso que tá dizendo. exatamente. Se se aplicasse o que está na lei, já estava bom. Já estava bom, só que ela existe no papel. Ela não existe, né? E aí, claro que isso daria uma discussão amplíssima, né? A gente iria para outros aspectos, porque não adianta eu querer um país, né, onde o sistema carcerário funcione se eu não tenho uma educação que funciona. É isso. Então a coisa começa lá embaixo, né? Então, mas aí a gente vai para um outro viés que não é o objetivo Onde a educação hoje. não funcione, ou muitas vezes algumas pessoas ou autoridades que exerçam verdadeiro poder de mando dentro da nossa estrutura de tripartição de poderes, né? Não dão o exemplo de vida cívica. Exatamente. Perfeito. E aí, outra, como que eu vou exigir como é que isso você vai exigir? de uma pessoa E ser eu tenho preparada, medo, ignorante, olha, passando eu tenho fome? medo dessas pessoas. Eu tenho medo, eu sinto por essas pessoas. Perfeito. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Sempre. E as pessoas que vêm com esse papel, né, que tem esse compromisso e não cumprem e não honram, eu lamento. Eu realmente lamento. Né? É muita responsabilidade quem assume um papel como esse e não presta o serviço que tem que prestar de forma minimamente digna. Então, eu lamento, eu só posso lamentar e eu tento fazer a minha parte, né, dentro do meu espaço, né, não só com os meus filhos, com pessoas que eu conheço, É isso. né, com pessoas que convivem comigo, com a minha secretária lá do meu escritório, eu incentivo ela, eu falo, Joyce, você fez direito, Joyce, isso aí, Joyce, você fez direito, vamos lá estudar para você prestar OAB, quero te ajudar, imprime as provas, faz os testes. É isso, né? É o que eu posso fazer. E lamentar por quem é escolhido e não cumpre o que tem que cumprir. Mas eu acho que tudo isso talvez não fosse nem necessário se a gente tivesse uma base sólida na nossa educação. Base sólida na educação, base sólida em valores. Sim. E, se me permitirem, você disse isso no começo, eu vou tomar a liberdade de dizer. Eu não excluiria a base espiritual. Claro que não. As pessoas... É que eu não quis entrar nessa seara, Eu quero- mas claro eu que quero não. terminar. Vai lá, Nem- deixa nem- ele falar. Nem precisamos Por favor, entrar, mas de fale, qualquer por forma. favor. É difícil nós imaginarmos num universo regido por regras tão perfeitas. Né? Se você mudar um número de uma dessas regras da matemática, da física, que governam, às vezes, olha, o universo não seria possível se isso aqui fosse diferente. Com tantas regras e tanta perfeição, que toda a injustiça praticada pelo homem fique sem a devida paga ou recompensa até o final da vida ou depois da vida. Então, se o universo é regido por leis absolutamente precisas, né, e necessárias, por que só o ser humano, na prática da injustiça, ao inserir, por exemplo, o mal, a mentira nas relações humanas, o único animal que insere a mentira no mundo é o homem. É o homem. Então, todo esse mal, todo esse descompasso com a verdade, o bem, vai ficar impune? Vai ficar impune? Aí, gente. Tem- Respondam aí, comentem. Que a gente já sabe o que a gente pensa. Né? Conta pra gente. Ah, não, antes eu queria fazer um último comentário sobre esse sistema porque o nosso tempo já punitivo explodiu. de crime e castigo.
Vocês devem se lembrar daquele caso, tem uns 20 e poucos anos isso, de um cara que matou e torturou um casal que estava acampando num parque, o tal do Xambinha. Ah, esse nome eu lembro. Lembra disso? Xambinha eu lembro. O cara era... Ele era moleque, ele era menor de idade, Menor não de era? idade. E reacendeu toda a discussão sobre redução da maioridade penal. Mas esse cara, ele não estava sozinho, mas parece que ele que cometeu os atos mais atrozes, torturou o casal. Mas ele foi constatado que ele tem uma dificuldade cognitiva. E era um cara que, assim, não tem como sair da cadeia, porque se ele sai na rua, as pessoas querem matar ele. Né? Ou ele vai sair matando de novo, né? Isso com certeza foi comprovado através de laudos e tal. Isso também não é meu, isso também eu tomei como referência do último episódio do Crime e Castigo. Então, assim, e nesses casos onde não existe consciência, não existe espiritualidade, qual seria, na sua opinião, a solução para um caso desse? Quer dizer, prisão perpétua? Então, temos que buscar duas formas. Só uma pergunta difícil aqui. Se o objetivo é reintegrar a pessoa à sociedade, e me parece que esse seja o objetivo declarado, nós temos que pensar o seguinte: essa pessoa pode voltar ou não, depois de um espaço de tempo. Tem condições? Tem condições ou não? Não, essa pessoa não tem condições. Por quê? Olha, é um problema mental. Então, oferecemos o tratamento e tentamos, ao final do tratamento, verificar se pode ou não voltar à sociedade. Bom, não tem, isso aqui é impossível, é aquele grau máximo de maldade, de sadismo. É quase animal, né? Quase É uma situação... Mas assim, parece olha, que sim. Infelizmente, a segregação do espaço da sociedade tem que ser por prazo absolutamente indeterminado. Ou perpétua, pode ser. Mas, se não tem condições de retorno à sociedade, deve ser segregado. Então, é parte do objetivo, né? O objetivo é transformar a sociedade num local de paz. De paz, voltando para a história de paz. É isso aí. E conta pra gente, então, se você já sofreu alguma injustiça na sua vida, quais foram... o que mais te marcou? Quais foram as suas superações, que a gente chama de como oportunidades, né, Dani? De crescimento espiritual, emocional. Se você tiver alguma coisa em especial, ou faz que igual novela, que faz de todos, de vários fatos. Faz um pupurri. Mas Ou conta pode pra falar de gente todos. E fala um pouquinho se você acredita em Deus. É isso que eu queria saber, Adibe. Se essa crença já te ajudou de alguma forma. Eu queria saber, assim, o que te faz sair do buraco? Né? O que te ajuda? Qual é a mão, né, que realmente você enxerga e que te segura nesse momento? Eu acho que em todo momento de dúvida ou dificuldade, né, o fato de eu acreditar em Deus, ter uma religião, de estudar, né, e me aprofundar nesse assunto, me ajuda demais. Eu acho que para que a gente possa amar de verdade, nós temos que conhecer de verdade. É difícil amar aquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente fala de Deus ou aprofunda de Deus, isso eu não vou dizer uma muleta ou um apoio, né? Na verdade, isso é o alicerce. Isso ajuda muito. Não tenho dúvida nenhuma que a família que eu tive, os pais, a educação que me deram, foi extraordinário. A sorte, a graça que eu tive de poder estudar, de ter feito uma faculdade, tudo isso colabora. Mas isso não nos protege de injustiças, nem de erros próprios. Né? Cometi erros? Cometi. Né? Sofri injustiças? Muitas. Algumas pessoais, algumas profissionais. O próprio segmento que eu atuo, que vocês atuam, enfim, nós acabamos carregando muitas vezes uma responsabilidade que não é nossa, né? Transferido para o advogado um estigma ou que não é nosso, pelo simples fato de defender um ser humano. Né? Isso é ruim. As dificuldades, elas vêm, elas chegam, mas, na medida do possível, o importante é não perder a serenidade de que essas coisas vão se resolver. Tudo tem prazo. Pode ser que se encerre só com... De bom e de ruim, né, Adibe? Exatamente. O que é bom e o que é ruim. Então, acredito sim que a espiritualidade é uma base fundamental. Para mim, ela é absolutamente fundamental e extraordinária. Né?
traz consigo uma sabedoria que não serve só para o pessoal, serve para o trabalho, serve para o convívio familiar, serve para a sociedade. A forma de você compreender o outro, né? Muitas vezes a gente analisa ou tem o hábito de criticar a falha, a miséria do outro. Quantas vezes não é a nossa própria falha que nós estamos escondendo? Exatamente. A nossa miséria, né? Acho que nós temos uma inclinação extraordinária para o bem, para o belo, para a verdade, por sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas a nossa natureza está ferida, né? Ferida pelo erro, pelo pecado, pelas nossas fraquezas. E nós vivemos nesse ambiente, muitas vezes favorável, muitas vezes desfavorável, mas também acredito que nós precisamos fazer a diferença no nosso ambiente. Então, é em casa, é no escritório, é no fórum, é no clube, é no passeio, é na festa, que cada um possa fazer essa diferença, né? Levar o que acredita, levar os seus valores, porque a semente boa sempre fica. Exatamente. A gente pode não ver o resultado, pode ser que a gente vá dessa vida, não saiba o que aconteceu, mas não tenham dúvida que aquilo de bom que é plantado um dia produz fruto. Ai, lindo, é isso aí. Muito obrigada. É isso aí, Adib. Isso mesmo, era isso que a gente queria. Obrigada, querido. Obrigada, tem Muito você. obrigada. Agora a gente tem que Adorei. convencer o nosso amigo Renato de Moraes para fazer... Moraes, não tem D, né? O dele, Não, né? Renato José de Moraes. José de Ah, tem Moraes. D? Ah, então tá. Que também é filósofo, também é professor de filosofia. Olha lá, para todo mundo aparecer na câmera. Pra Aqui, isso, a nossa do meio aqui, eu tô falando sozinha. É. Renatão, nós queremos você também. O Adib veio primeiro, tá bom? Agora a gente Adib, quer você. muito obrigada. Foi um prazer, Adorei. viu? Eu que agradeço. Sabe as A alegria, a honra de Bom estar com demais. vocês, de poder Eu fico rever feliz. o Quem sabe pessoal a gente melhora da querida o mundo. PUC. Quem sabe a gente melhora o mundo desde o Pode Tudo. Isso. É isso aí. Vamos Obrigada. começar fazendo melhor sempre, né? Sempre. Botar o seu melhor em tudo que você faz. Isso aí. Esse é o segredo. Sempre. Né? Obrigada. Beijão, gente. Até a próxima. Até mais. Obrigado.